Galera, vocês já devem ter visto vídeos de fisiculturistas treinando, e aí esses vídeos eles estão ali, né, mostrando um movimento, trocando uma ideia, mas estão treinando. Só que aí os mesmos fisiculturistas dizem para você o seguinte: se você conversar no treino, o seu resultado acabou. Então, como é que fica? Vamos trocar uma ideia sobre isso então, né, de interesse de todos. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque vamos entender onde que a conversa pode atrapalhar o meu treinamento. Para eu entender onde ela pode atrapalhar, eu preciso necessariamente saber o que é um bom treinamento. Porque se eu não souber, não tem como eu saber se atrapalha ou não. Um bom treinamento, eu vou fazer um determinado programa de exercícios, com um peso ali que eu consiga executar muito bem, ir até a falha, etc, etc, etc. Andrão, como é que eu monto um bom treino? É só procurar ali no Twin Mais Tema, já tem aqui, filmando a tela bonitinho com você, pegando na mão mesmo. Beleza, mas vamos dizer o seguinte, eu estou aqui executando o exercício, e aí alguém vem e fala comigo. E aí eu começo a falar com essa pessoa executando o exercício. Vamos falar vários cenários, porque isso aqui também acontece, você sabe que acontece. Você sabe que tem gente inconveniente, que quando você está fazendo cadeira extensora, o cara vem e fala, opa, tudo bem, tudo certinho. Não, na verdade é o contrário, né? Opa, tudo bem, tudo certinho. Aí você fala, pô, não, tá com a mão livre, mas tira a concentração. Então, quando a gente está executando os nossos exercícios, a gente não deve falar, porque a gente vai perder, antes de qualquer coisa, a concentração. Musculação não é um esporte de fazer força. Musculação é técnica, certo? E para você aprender o movimento, você tem que estar insistindo. Você tem que estar em cima. Às vezes eu atendo aluno novo, e eles falam, novo que eu digo assim, tanto começando comigo, quanto começando nos treinos. E aí ele fala assim, pô, Leandro, mas é que eu assisto o vídeo, mas eu não consigo fazer o movimento e tal. Claro, isso é normal. Se eu colocar um vídeo aqui do Neymar dando um chute e pedir para você copiar o chute, você também não consegue. Se eu pedir para você copiar um soco do meu amigo que eu fui no podcast, o Brigadeiro, que ele luta, você não vai conseguir. Você vai ter que fazer, corrigir, se analisar. A musculação é assim também. A musculação não é um esporte só de fazer força. Você vai aprendendo aos poucos. Então, se você estiver conversando durante os exercícios, você para de se perceber, etc. Outro ponto que acontece também é que a respiração é importante. Como que eu vou falar e respirar corretamente ao mesmo tempo? Não dá. Então, conversar durante a execução do exercício atrapalha, certo? Mesmo que seja uma rosquinha concentrada, sim, mesmo numa rosquinha concentrada, exercício monoarticular, isolador, unilateral, mas você tem que se focar no exercício, tem que focar no que você está fazendo. Tudo bem. Agora, conversar então entre as séries, que eu acho que é o principal ponto aqui do vídeo, né? E aí você fez o exercício e está ali esperando o seu 1 minutinho de descanso. Nesse momento, você pode conversar? Galera, vamos raciocinar de novo. Para que é o tempo de descanso? É isso que eu tenho que entender. O tempo de descanso, Leandro, é para eu ter uma recuperação parcial do substrato energético e com isso eu conseguir fazer uma segunda série, não tão boa quanto a primeira, porque um dos processos de hipertrofia é isso. A sua segunda série ela tem que sair pior que a primeira, ou seja, a primeira você vai lá e faz até tantas repetições, a segunda normalmente ela sai pior, ou sai com menos repetição, ou com menos carga, ou se sair com a mesma repetição, a mesma carga, sai com a velocidade diferente, né? A falha ela vai acontecer mais cedo, de alguma maneira. Mas eu quero um pouco de recuperação, porque senão eu faria uma série, descanso 10 segundos, faço outra, descanso 10 e vou embora. Isso não vai dar certo. Trabalharia muito mais resistência muscular localizada do que hipertrofia. Diferentemente de um treino de força, onde a gente alarga mais o tempo de descanso. Mas enfim, conceitos de treino a gente deixa para outro vídeo. Nesse momento, você quer recuperar o teu substrato energético parcialmente para ter uma segunda série que vai ser pior do que a primeira, mas ainda assim 80%, 90% tão boa quanto. Quando você conversa, atrapalha isso? Talvez num tríceps testinha, não atrapalhe. Você que está bem condicionado, você vai aqui conseguir conversar, trocar uma ideia e respirar, certo? E conseguir recuperar o teu fôlego. E aí você fala, ó,
Não sei se deu um minutinho aqui, show, né? Vai para casa do chapéu, não enche o saco, faz a segunda série. Agora, eu vou estar fazendo um agachamento livre. E eu tenho 1 minuto de intervalo, aí eu vou lá, coloco a barra atrás de mim, certo? E agacho. Pra valer, pra dar dó. Quando eu sento aqui, eu tô assim, ó. Se eu conseguir conversar, já começa por aí. Não, mas vamos assumir que consiga. Se eu conversar e eu respeitar o meu 1 minuto, realmente, quando você está conversando, você está respirando com menos qualidade. E nesse momento pode atrapalhar. Então, o conversar nessa série de intervalo vai atrapalhar. Porque eu não vou conseguir recuperar o meu cardiorrespiratório como poderia. Vou entrar numa segunda série mais cansado do que deveria. E aí eu vou ter um menor rendimento. E aí vai atrapalhar. Ou seja, eu preciso ter uma sensação onde atrapalha ou não. Poxa, num agachamento livre, se o cara vier conversar comigo, você fala, meu, não dá, velho. Tem 1 minuto aqui, vai ferrar tudo. Agora, estou fazendo a minha rosquinha concentrada. Poxa, faço de um lado, faço de outro. Meu coração nem acelerou, estou de boa. Tudo bem se eu conversar um pouco. Não vai deixar de crescer por causa disso, né? A hipertrofia não vai sair pelo vapor do meu bafo, né? Não vai sair pelo timbre da minha voz. Agora, a gente tem que ver algumas coisas que acabam acontecendo. Estou programado com um intervalo de 1 minuto. Eu começo a conversar, me empolgo na conversa. Aí eu faço 3. Aí eu começo a atrapalhar o meu treino. Porque 3 minutos, normalmente a gente utiliza num treino de força, mas eu estou treinando hipertrofia. Mas eu me empolguei. Então quer dizer, aí você perdeu o parâmetro do melhor rendimento do seu treino. Aí vai te atrapalhar porque você mudou o seu treino, certo? Até então a gente estava discutindo sem mudar a estrutura do treino. Agora já está mudando, aí já vai fazer diferença. Mas não é o conversar, são os 3 minutos no lugar do 1. Ou seja, você não precisa ser antissocial. Eu vou dizer de mim, quando eu treino em academia pública, quando eu digo pública assim, não é a área 51 da Growth, ou o CT do Cariani, ou até mesmo uma academia de prédio que eu treino sozinho, uma academia, sei lá, alguma de grande rede e tal. O pessoal me para. Leandrão, posso trocar uma ideia? Vamos tirar uma foto? Tirar uma foto não atrapalha nada meu treino. Trocar uma ideia rápida, respeitando aqui o meu tempo de intervalo no exercício de rosca direta, beleza. Agora, se eu estiver fazendo um agachamento livre, eu nem consigo. E se eu conseguir, eu tenho que descansar muito tempo, aí me atrapalha. Então eu troco uma ideia com a pessoa, falo, ó, nesse treino aqui tá um pouquinho mais difícil, certo? Quando eu acabar, pode ser, beleza, porque senão vai me atrapalhar. E a pessoa sempre entende. Você não precisa ser grosseiro com a pessoa, certo? Imagina se o cara viesse e falar, ô, sabe que eu tô treinando, irmão? Sai fora. Ele fala, porra, não é o Leandro que eu conheci, né? Acabou com meus sonhos. Então, você pode ser gentil, cordial, educado, sem ser antissocial. Certo? Você não precisa ser antissocial na academia, mas tem momentos que vai exigir você inteiro. Tem outros momentos que tudo bem, você flexibilizar um pouco. E aí você vai, obviamente, perceber que quanto mais bem condicionado cardiovascularmente você for, menos essas conversas vão te atrapalhar. Porque tem gente que vai fazer uma rosca direta e vai ficar com o coração acelerado, né? Muito cansado. Claro, por quê? Porque é uma pessoa que tem um condicionamento menor. O cara que está muito bem de cardiovascular, ele vai fazer um supino, ele não sente tanto. Um cara que está muito ruim vai fazer um supino, parece que ele fez um agachamento. Então você tem que ter essa percepção. Quando eu estiver muito cansado, eu tenho que respeitar o meu descanso, não posso falar. Quando eu estiver mais de boa, ok. E só para voltar lá no começo do vídeo, por isso que você vê às vezes um fisiculturista que está treinando e fazendo o vídeo. Então, ele está ali, fez o exercício, que para ele não cansou o coração, ele cansou o músculo, o bíceps não consegue mais, o coração, nem sei o que está acontecendo. Ele vem, troca uma ideia com você numa boa lá, contou 2 minutos, 1 minuto, volta, faz numa boa. Agora, quando você vê um fisiculturista treinando membros inferiores, pode perceber, ele fala menos ou ele vai sacrificar aquele treino dele em prol de trazer o conhecimento para você. Aí você tem que clicar no gostei, você se inscreve no canal, porque o cara está atrapalhando o treino dele para te trazer conteúdo. Então, cuidado para copiar essa métrica, porque ele está ali trabalhando, ele não está ali treinando. Muito bem, Leandrão. E por que você não faz um vídeo assim com mentiras da musculação, então? Coisas que me ensinaram errado. Beleza, vou deixar você com esse vídeo aqui, dá uma conferida.